Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos começar os estudos sobre o período regencial do Brasil. Como nós vimos anteriormente, Dom Pedro I, nosso primeiro governante, né, o cara que fez a independência brasileira, acabou abdicando do trono em 1831 e foi necessário, já que o filho dele estava com 5 anos de idade, foi necessário estabelecer um período onde pessoas estivessem, né, regentes estivessem ocupando o cargo até a maioridade do Dom Pedro II. Mas antes de a gente começar o assunto propriamente dito, né, deixa eu só fazer aqui delimitar aqui o tema dessa aula. Nós vamos ter mais de uma aula sobre o período regencial, é um período grande, apesar de ter uma curta duração, são só 9 anos de período regencial, mas tem muitas revoltas que vão ocorrer durante esse período. E se eu for fazer um vídeo do período regencial com todas as revoltas, nossa, vai para mais de hora. Tem, né, a Revolução Farroupilha, tem, nossa, a Revolta dos Malês, a Cabanagem, Sabinada, tem muita revolta. Então, neste vídeo, eu vou focar mais na questão política toda do período. Eu vou mostrar porque as revoltas vão ocorrer, mas os próximos vídeos é que eu vou focar nas revoltas, tá? Então aqui eu vou explicar como é que funcionou a política dentro deste período. Não vou focar na questão das revoltas. Eu vou falar, olha, nesse instante vão gerar as revoltas, e aí vai ficar para o assunto do nosso próximo vídeo. Tranquilo? Talvez, inclusive, dependendo aí do tamanho, eu faça 2 vídeos sobre as revoltas. Elas são grandes e são muitas, assim, para dar uma explicada aí nos pormenores delas. Talvez fique muito grande tentar fazer num vídeo só. Mas eu ainda não planejei a próxima aula. Eu ainda não roteirizei a próxima aula, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Como é que vai funcionar essa questão política aí? Vamos de novo entender, vamos relembrar, né, o que estava acontecendo. O Dom Pedro I, ele era acusado de basicamente ser um absolutista, porque ele fechou a Assembleia Legislativa, né, a Assembleia Constituinte, e criou uma Constituição meio que a próprio punho, né? Não foi ele, mas foi um Conselho de Estado, mas um Conselho de Estado escolhido por ele. E essa Constituição, ela tinha o poder moderador, que dava ao imperador capacidade de, literalmente, passar por cima de todas as outras decisões que fossem tomadas no Brasil. Então, basicamente, você tinha um cara que ele podia intervir em tudo, assim. E o Dom Pedro vai fazer isso, né? E isso vai gerar revoltas, inclusive lá em 1830 chega a ter morte, né, de jornalistas contrários a essa centralização política praticada pelo Pedro I, e isso vai acabar fazendo com que o imperador também vai estar lá, né, a gente viu, tem as preocupações dele com a sua filha, né, que estava numa guerra em Portugal, e ele acaba abdicando, ele acaba saindo do trono, né, passando a coroa para o seu filho, que estava com 5 anos de idade, Pedro II. Né? Agora, o que vai ocorrer aqui? Logicamente não vamos deixar que uma criança com 5 anos de idade, a lei não permitia isso, né? E assim, o bom senso não permite que a gente coloque uma criança com 5 anos de idade no poder, inclusive com poderes totais, né? Centralizando os poderes na mão desse menino, né? No final das contas. O Dom Pedro mandou o Bonifácio Andrade, né, um dos amigos dele, no sentido político principalmente, voltar para ser o tutor do Pedro II. E aí, assim, o Pedro II meio que vai sumir aqui da nossa história. Tá? Ele não tem uma participação muito grande nesse período regencial, muito grande no sentido de que são decisões políticas que vão ser tomadas, que vão ocorrer aqui, que não tem uma participação direta do Dom Pedro. Era lógico que ele estava interessado, era lógico que alguém deveria falar para ele, era o reino dele, no final das contas, né? Então, assim, não vamos considerar que ele está com uma carta fora do baralho, mas a atuação dele, política, nesse instante, é mínima. A gente está falando de uma criança, no final das contas. Agora, voltando, então, né, vamos excluir aqui o Pedro II da nossa equação, ele está sendo preparado para ser rei durante esses 9 anos. Politicamente, como ele não pôde assumir, a lei até previa que não era nem questão muito de lei, era uma coisa mais de consenso. Assim. As monarquias mundiais todas, quando um rei não podia ocupar o seu cargo, porque ele tinha ido a uma guerra, porque ele estava doente, ou porque ele era menor de idade, geralmente procurava um parente próximo. Assim. O problema do Pedro II é que os próprios parentes que ele tinha 2 irmãs, por exemplo, mais velhas que ele aqui no Brasil, mas elas ainda também eram menor de idade, e isso fez com que elas não pudessem acabar assumindo o cargo.
também não eram casadas, né, para tentar pegar um cunhado ali para ocupar o cargo de regência. E o restante da família estava em Portugal, basicamente. Então não tinha uma ligação direta ali, né, para você colocar como um cara que vai representar o rei. O representante não poderia ser da própria família, porque a família real não existia legalmente falando para ocupar esse cargo. E aí o que vai ocorrer? O Congresso Brasileiro, a Assembleia Legislativa, né, a Câmara de Deputados, o Senado, vai decidir pela criação de uma regência trina provisória. Por que uma regência trina? Para ter 3 pessoas. A ideia de que uma pessoa só, ela seria, né, a gente estaria meio que estabelecendo um novo imperador, e aí assim, você tem uma discussão se a regência pode usar o poder moderador, e aí se um cara só com poder moderador, esse cara poderia, por exemplo, se declarar imperador, não só regente. Então eles decidem colocar 3. 2 seria, né, sempre você não coloca, em política você não coloca números pares, porque pode dar empate, né? E aí você vai ter um problema maior, quem que vai decidir? Então coloca 3 pessoas para tentar manter a ordem. E ela é provisória por uma questão de data. Quando o Dom Pedro I renuncia, a Assembleia Legislativa, né, o Congresso Brasileiro, estava em recesso. Se não me falha a memória, era Páscoa, era a época de Páscoa. E a gente está falando de 1831, não tem avião, não tem estradas de boa qualidade. Então o que ocorria? Os recessos eram muito mais demorados, porque, sei lá, o senador do Amazonas, ele precisava, ou ele queria, ou talvez a palavra precisasse aqui não é a melhor palavra, mas eles teriam o direito de encontrar a família dele em alguns instantes, e as viagens eram muito demoradas. Ele tinha que pegar um barco, né, um navio, para chegar lá no Amazonas, em Manaus, supondo. E, cara, era muito demorado os recessos. Se você ficasse esperando reunir todo o Congresso novamente, ficaria muito tempo sem o poder político estabelecido. E assim, o Dom Pedro saiu, quem que vai mandar no Brasil? E a gente tem coisas que precisam ser estabelecidas, que precisam ser feitas até a nível diário. Assim, os políticos, eles têm funções não só a longo prazo, eles têm funções a curto prazo, eles têm funções diárias dentro da sua capacidade de comando. Então, eles vão se estabelecer ali, olha, quem está aqui no Rio de Janeiro, né, os políticos que estavam ali mais próximos, eles vão se reunir e escolher uma assembleia, uma regência trina provisória, para que quando fosse feito novamente o Congresso, tivesse lá todo em sua máxima composição, né, com todo mundo, aí sim fosse votado por uma regência trina permanente, o que vai ocorrer em junho de 1831. Eles até fazem um acordo, assim, aqui, gente, não precisa ficar decorando o nome, tá? Se vocês correrem muito atrás, vocês vão achar o nome lá dos 3 regentes. Eu prefiro não falar aqui na aula para evitar mesmo que vocês fiquem tentando decorar esses nomes. Agora, a regência permanente, quando ela é criada, ela é até criada a partir meio que de um acordo. Eles vão pegar um político do norte do Brasil, eles vão pegar um político do sul do Brasil, e eles vão pegar um político do Sudeste que também era militar, para você ter ali uma representação maior. Você tinha membros das elites, lembra? Para você chegar ao Senado e à Câmara de Deputados, você tinha que ser rico, né? Tinha o voto censitário. Então eram membros das elites brasileiras, tanto do Nordeste quanto do Sul. E no Sudeste você tinha um membro do Exército, que apesar de, vou falar aqui para vocês, ele está sendo bastante questionado nesta época que a gente está estudando, ele tinha uma função política importante, né? Assim, ele atuou, o Brasil teve guerras para garantir a sua independência, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, e o Exército foi chamado para compor essa regência trina permanente. Agora, muitos historiadores analisam que esse talvez seja o período mais, entre aspas, parlamentarista brasileiro. Cara, a gente tem alguns períodos de parlamentarismo, a gente vai ver, né? O Dom Pedro ele faz um parlamentarismo que a gente chama as avessas, então ele não é um parlamentarismo propriamente dito. O João Goulart, quando assume em 1961, ele também vai sofrer uma manobra política ali que vai começar um regime parlamentarista. Mas também não vai dar tão certo assim. Agora, aqui é quase um parlamentarismo, por quê? No instante que eles criam a regência trina permanente, eles tiram alguns direitos dos regentes.
Os regentes, por exemplo, eles não podem usar o poder moderador. Os regentes não podiam vetar as leis que seriam criadas. Os regentes não poderiam, por exemplo, fechar o Congresso. Tudo bem? Aí assim, vocês podem falar, mas é normal. Cara, não é o normal. Mesmo em regimes parlamentaristas, o primeiro-ministro ele acaba tendo algum poder de veto, por exemplo. Tá? Aliás, assim, por exemplo, alguém poderia falar assim, mas é que nem o presidencialismo. Parlamentarismo, de fato, não tem o poder de veto, mas num regime presidencialista, por exemplo, o presidente tem o poder de veto. Tudo bem que a palavra final ainda vai ficar no legislativo. Quando o presidente vetar uma lei, aquilo volta para o Congresso, e o Congresso, se votar a favor da lei de novo, a lei é imposta ao presidente, no final das contas. Agora, no regime parlamentarista, não. O primeiro-ministro ele é um cara só de uma atuação. De colocar as coisas em prática. Ele faz o poder executivo nesse sentido. A lei é votada e ele garante que a lei seja cumprida, no sentido de colocar em ação. E é o que vai acontecer aqui. O papel dos regentes vai ser esse, vai ser pegar a lei que vai ser votada e colocar em prática. Ele não vai ter o direito a questionar as leis que forem votadas. Então, a grosso modo, o poder político mesmo do Brasil, nesse período da regência trina permanente, vai estar diretamente na mão do Congresso. Tudo bem? Porque eles votam a lei e os seus representantes, escolhidos por eles, os 3 regentes, é que vão colocar essas leis em questão. Então, no final das contas, o poder está muito restrito ali ao poder legislativo. Tranquilo? É uma experiência parlamentarista? Não no nome, né? Assim, no nome ainda é uma monarquia, né, constitucional, mas não é uma monarquia constitucional parlamentarista. Tranquilo? Mas na prática vai ser um regime parlamentarista. E engraçado que quando eu estava falando, eu falei, né, do cargo do primeiro-ministro, né? Os regimes parlamentaristas, eles estabelecem um primeiro-ministro que geralmente é o chefe do executivo, é o cara que coloca as coisas em prática, né? A escolha desse primeiro-ministro ela pode variar de país para país. Aqui, no caso, foram os próprios congressistas que escolheram esses nomes dos regentes. Mas se a gente... Aqui no Brasil, nesse caso, não tinha, tá? A figura do primeiro-ministro, de novo, não era um parlamentarista, era só prática parlamentarista. Mas se tivesse, o primeiro-ministro, o nome mais importante, seria do ministro da Justiça da época, que era o Feijó, que a gente conhece como Padre Feijó, porque ele era padre. Então o nome dele não é que o nome dele seja padre, ele era padre mesmo. O nome que ele era politicamente conhecido era Padre Feijó. E o Feijó ele vira, como falei para vocês, o ministro da Justiça. E ele vai caber a ele uma série de mudanças, uma série de obrigações, no final das contas. A renúncia, né, a abdicação do Pedro II, ela não é uma abdicação só política. Ela tem ali, você tinha revoltas, você teve morte, você teve povo indo para a rua, você teve revoltas. Então era necessário, nesse instante, que se estabelecesse algum tipo de controle, que se estabelecesse algum tipo de... isso aqui pode, isso não pode. Estabelecer os limites que poderiam ser feitos politicamente dentro do Brasil. E o Feijó vai fazer isso, assim. E o mais interessante nesse caso é que a primeira grande questão que o Feijó vai tratar enquanto ministro da Justiça era na questão do Exército. O Exército brasileiro estava numa postura estava sendo extremamente questionado nesse período. Cara, ele vinha de uma... É meio engraçado, ele não vinha de uma derrota na guerra da Cisplatina, mas ele vinha de uma não vitória, né? O Brasil perdeu a Cisplatina para a criação do Uruguai, né, a partir de um acordo que foi feito com a Argentina, e perdemos um território, assim, né? A gente perdeu a guerra? Não, nós não perdemos a guerra. A Argentina não ficou também com o território, mas o território era nosso e não está mais lá. Então, assim, o exército vinha de uma derrota, as forças armadas, né? O exército estava sem muito equipamento, ele estava antiquado, né, perante as outras forças militares da época, e muito mal representado, até no sentido financeiro, assim. Algumas das revoltas que estouravam, né, algumas das revoltas no sentido... Aqui ainda não estou falando das revoltas, das grandes revoltas regenciais, mas algumas vezes até os próprios soldados do exército brasileiro se revoltavam pedindo melhores condições, assim. Os salários eram muito baixos e o cuidado que o governo tinha com o exército era muito pequeno, fazia com que muitos soldados, sargentos, né, até alguns oficiais de baixa patente se revoltassem muito.
Então, o Feijó, ele parte de um princípio que não era só dele, muita gente acabava comungando dessa ideia, de que o exército era um risco. Assim, deixar tudo só com o exército era um risco, porque o exército não estava dando conta, no final das contas. De novo, perdeu uma guerra, você tinha revoltas de militares, no final das contas. E aí o que o Feijó ele estabelece? Em agosto de 1831, ele cria, né, uma Guarda Nacional, que seria mais ou menos uma segunda força do exército. A ideia da Guarda Nacional não existe. Aliás, não existe mais. Né? O Brasil hoje tem uma Guarda Nacional, mas ela não tem a mesma característica da Guarda Nacional que foi criada no período regencial. Tá? Apesar do mesmo nome, as características são bem diferentes. E aí eu vou explicar por quê. Essa Guarda Nacional que vai ser criada, ela vai ser meio que uma espécie de força militar interna. A ideia seria que o exército ficaria só voltado para a questão externa, de uma ameaça externa que o Brasil viesse a sofrer, mas internamente quem deveria cuidar dos casos seria a Guarda Nacional. Tranquilo? Essa força militar, a liderança dessa força militar vai ser toda escolhida pelos políticos locais, e isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando a gente falar do chamado ato adicional de 1834. Agora, os políticos locais, o que eu estou querendo dizer? Os presidentes de província, as assembleias legislativas estaduais, provinciais, né, na época não se falava estado, eles podiam escolher os comandantes da Guarda Nacional. Então, o coronel, que era o cargo mais alto da Guarda, eles eram escolhidos pelos presidentes de província, eles eram escolhidos pelos políticos locais. E o que os políticos locais vão fazer? Eles vão prestigiar as elites locais. Então, por exemplo, vamos analisar, eu estou gravando aqui em Juiz de Fora, vamos analisar como seria aqui em Juiz de Fora. O presidente da província de Minas Gerais, quando fosse escolher o coronel que cuidaria da Guarda Nacional aqui em Juiz de Fora, ele escolheria alguém da elite jusforana. Tudo tranquilo? E isso geraria a ideia de um comandante de uma força militar interna nessa região. Agora, isso não só com o cargo de coronel, tá? Os cargos mais altos vão ser escolhidos pelos presidentes da Assembleia, pelos poderes locais, provinciais, presidente de província e Assembleia Legislativa. Os cargos de média patente, capitão, e de baixa patente, eles poderiam ser comprados, tranquilo? A pessoa ia num local de alistamento da Guarda Nacional e ela comprava, olha, tá aqui um dinheiro, né, era estabelecido ali os valores, valor mensal, tá, de renda, no final das contas, não tá aqui tanto e nunca mais vou pagar nada. E eu quero ser capitão, e eu virava capitão da Guarda Nacional, no final das contas. Na lei, todo mundo que tinha capacidade eleitoral, que poderia votar, era membro da Guarda Nacional, tranquilo? E aí você teria essa força interna. Olha, se for necessário, se tiver algum problema, essa Guarda Nacional que vai atuar, basicamente. O Exército daria uma força no sentido de treinamento, né, no sentido de necessidade estratégica, já que eles eram mais preparados para isso. Os oficiais estudavam, né, logicamente, para se formar, no final das contas, para ser um oficial do Exército, no final das contas. Aqui também, só um ponto, né? Eu falei nesse formavam, isso era uma outra coisa que pegava, tá? Muitos dos oficiais, faltavam oficiais no final. O Brasil estava nascendo agora. Então, assim, os primeiros oficiais todos, eles foram importados, eles foram contratados pelo Dom Pedro, e eles estavam preparando a oficialidade brasileira, e assim, era muito questionado o quanto que esses caras eram fiéis à pátria, assim, ou se eles eram fiéis só ao Dom Pedro, sabe, assim, porque trouxe eles e pagava o salário, vamos dizer assim. Então você também tinha esse questionamento, tal, de quanto que o exército brasileiro era de fato brasileiro a partir do seu comando, tranquilo? E a Guarda Nacional seria, olha, a gente não está aqui sozinho, não é? Se o exército se revoltar, a gente vai ter uma força militar que vai acabar atuando pra gente. Essa determinação, né, esse controle da Guarda Nacional vai ganhar ainda mais força em novembro de 1872, quando o Feijó estabelece um novo Código de Processo Criminal. Esse novo Código de Processo Criminal ele é importante porque ele vai ampliar o poder das elites locais.
ele vai ampliar o poder das elites das cidades, das províncias, e não o poder das elites nacionais. E daqui a pouco eu vou mostrar como é que estava esse jogo político, tá? Aqui eu estou focando muito no Feijó, depois eu vou dar uma voltada para nível nacional para explicar como é que estava esse jogo político. Agora, o que ocorre? No instante que a gente coloca que as elites, que o poder criminal de acusar uma pessoa, investigar aquela pessoa, julgar aquela pessoa, prender, passa a ser um poder local, e você cria uma Guarda Nacional, eu estou basicamente querendo falar para vocês o seguinte: os comandantes, as guardas nacionais, eles passam a ter um poder muito grande dentro da sua localidade. Então, um coronel da Guarda Nacional, ele não é que a Guarda Nacional fosse a polícia, mas ele vai poder estabelecer uma atuação de polícia. E aí vamos lembrar o seguinte: mas o processo criminal é feito por um juiz. Beleza. Mas muitas vezes, como a gente está falando de um país iletrado, né? A gente não tinha escolas públicas, a gente tinha pouquíssimas escolas, inclusive, eram escolas particulares, então eram pagas, eram só a elite que tinha acesso. Muitas vezes o juiz da localidade, que muitas vezes nem existia, Juiz de Fora, por exemplo, era uma região que não tinha um juiz, a gente tinha um juiz de fora, ele vinha da comarca de Barbacena, alguns instantes do ano, para julgar os casos que ocorriam aqui em Juiz de Fora, no final das contas. O que ocorria? Cara, geralmente esse juiz, ele era parente do coronel local, ou ele era filho, podia ser até o próprio coronel. E o que ocorre? O cara passa a ter um poder muito grande. Ele passa a ter um poder não só de investigação, no sentido, supondo o juiz sendo um coronel, ele passa a poder julgar aquela pessoa, mas ele passa também a poder investigar aquela pessoa. Ele passa a ser capaz de controlar todo o processo. Ele já tem um domínio econômico, ele é o dono das grandes fazendas, é o latifundiário da cidade, ele é o mais rico, né, da cidade. Aqui eu estou querendo dizer da região. Lembra que o Brasil era muito mais rural do que urbano. Então, assim, você vai criar uma força muito grande, uma elite que vai ter um poder muito grande sobre a população local. E é desse aspecto, né, dessa ideia, dessa criação da Guarda Nacional e da criação desse Código de Processo Criminal do Padre Feijó, que vai surgir um conceito que vai ser muito usado lá no período republicano, né, depois da proclamação, que é o conceito de coronelismo. É esse coronel da Guarda Nacional que a gente fala de que vira aquele coronel, o chefe local da novela da Globo, assim. E esse coronel, esses coronéis, no caso, de fato eles existiram. E é bem curioso, né? A gente usa coronel, a gente já pensa no exército. Esse contexto, esse cargo, ele não era um cargo militar, no sentido do exército, porque não era o cara fazia parte da Guarda Nacional. E mesmo depois que a Guarda Nacional é extinta, o poder, o status que aquela pessoa tinha do cargo vai ser mantido. Por isso é que a gente conhece essas figuras como coronéis. É por isso que lá no período republicano a gente vai falar do coronelismo. Tranquilo? A Guarda Nacional ela vai ser desfeita, mas o status que tinha no cargo vai ser mantido. Tranquilo? Bom, eu falei para vocês que eu ia voltar um pouco para a gente falar da política nacional, né? Enquanto cara, eu tô com um outro nome na cabeça, eu tô quase confundindo. Enquanto o Padre Feijó estava agindo dessa forma, que era a Guarda Nacional, o Código de Processo, cara, a nível ali do Congresso, a gente vai ter basicamente 3 grupos que vão estar se articulando politicamente, que vão estar criando as suas causas ali, no final das contas. Bom, quais são esses 3 grupos? Eu vou começar pelo maior deles, que é o grupo do meio, no final das contas, que é o grupo dos moderados. O que o grupo dos moderados queria? O grupo dos moderados queria que o Brasil continuasse unido e em ordem. Essa que era a grande questão. É o centro, basicamente político. Ele é o grupo que vai estar mais diretamente ligado nessa ideia de que, olha, se manter a ordem e manter a unidade, a gente aceita aí que leis sejam criadas, e aí eles podiam tender para um lado mais centralizador ou tender para um lado mais descentralizador, que vão ser as causas que vão estar em discussão. Isso porque os outros 2 grupos, um são dos centralizadores, que geralmente a gente chama eles de restauradores.
Isso porque, a princípio, eles vão ser muito focados no nome do Pedro I. Esse grupo dos centralizadores, que queriam um poder centralizado mais forte, eles queriam um imperador com capacidade de comando e estabelecendo ordem sobre o Brasil, a princípio a lógica deles era, gente, alguém manda uma carta para Pedro I e manda ele voltar, diz que a gente aceita, que ele volte. E esse grupo está lá nessa causa. Quando Pedro I morre, aí eles vão abandonar a causa da restauração, porque né, ele morreu, não tem como trazer o cara de volta no final das contas. E aí a gente, em vez de chamá-los de restauradores, a gente vai chamar eles de conservadores, porque eles querem manter aquilo que o Brasil já tinha, um poder centralizado forte. Tranquilo? Já o outro lado, então, ó, centralizadores, moderados, e gente, aqui eu tô apontando para a minha direita, mas não tem nada de direita e esquerda aqui não, tá? São, por serem grupos diferentes, é o que eu estou me opondo. Então você teria os centralizadores, né, os conservadores ou restauradores, os moderados, e por último na esquerda você teria, na esquerda, olha, na esquerda minha mão, não tem nada de, não é esquerda e direita aqui a tendência não. Do outro lado, agora fica melhor, a gente teria os liberais. Os liberais, eles falavam de ampliar o poder das províncias. Eles falavam de autonomia às províncias. Eles falavam de diminuir o poder do imperador, diminuir o poder do Rio de Janeiro, que era a nossa capital, diminuir o poder dos regentes, né, do Congresso, e passar esses poderes para os estados. Para que os estados pudessem criar leis próprias, para que os estados pudessem cuidar de si mesmos, vamos dizer assim. Que era basicamente o que os Estados Unidos fez. A grande ideia liberal era mais ou menos vamos copiar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é Estados Unidos, né? O próprio nome já deixa claro. E aí você tem uma Constituição que é pequena e as leis mais particulares né, que lidam com o dia a dia das pessoas, nos Estados Unidos elas são leis estaduais. Tá? Então, por exemplo, sei lá, a idade para dirigir, cada estado vai definir a sua, e não a nação, como é aqui no Brasil. O Brasil ele é até um país federalista, a gente permite que os estados criem suas leis próprias e estabeleçam regras próprias para os seus estados, né, dentro do nosso chamado pacto federativo. Os estados têm capacidade de se autogerir, no final das contas, a gente tem governos próprios estaduais. Mas o problema do Brasil dentro do nosso pacto federativo é que a nossa Constituição é muito grande. Então a gente raramente vê um Estado, a nossa Constituição Nacional, então raramente a gente vê um Estado que cria uma lei diferente do outro. Porque a lei nacional já trava isso. Então, por exemplo, no Brasil todo mundo pode dirigir com 18 anos. Porque é uma lei nacional. Se não tivesse essa lei a nível nacional, você poderia ter os estados estabelecer isso. E aí você poderia ter diferenças em cada estado. Tranquilo? Sim. O que os liberais estão dizendo aqui é o seguinte, olha, vamos deixar os estados criar suas próprias leis, se autogerir. Tranquilo? Dentro dessa ideia dos liberais, você tinha um grupo até mais radical que falava até de vamos acabar com o império e criar uma república. Que aí é o basicão do que os Estados Unidos tinha feito. Os Estados Unidos não teve um império. Fez a independência passando direto para o seu período republicano. Tranquilo? Bom, o padre Feijó, ele era um liberal. Ele não era um liberal tão radical, ele não falava em acabar com o império, mas ele falava muito a autonomia das províncias. E isso dá para vocês perceberem. O que ele fez? Ele criou uma guarda nacional que os líderes provincianos escolhiam. Ele criou um código criminal que os líderes provincianos, juízes locais, tinham mais poderes. Aqui já fica muito claro que esse cara que está se destacando dentro da regência trina permanente a ideia liberal vai estar ganhando muita força. Tranquilo? Agora, o ponto principal é 1874. Em 1874, a popularidade do Feijó era muito grande. O Feijó era o cara que estava tentando impor uma regra, estava tentando impor uma normalidade, uma ordem dentro do Brasil. E a partir desse aumento da sua popularidade, o Feijó ele vai criar o chamado Ato Adicional de 1874, que basicamente até meio curioso assim. O Ato Adicional ele basicamente diz o seguinte: olha, vamos refazer uma votação sobre a regência e vamos ampliar o poder da autonomia das províncias. E é exatamente o que ele vai fazer. As províncias elas vão ganhar a capacidade, as assembleias legislativas provincianas
vão acabar ganhando o poder de criar leis próprias. Tranquilo? O ato adicional basicamente é isso, é dar o direito às províncias de criar leis próprias. E ao mesmo tempo vai ser votada uma nova regência, que dessa vez vai ser uma regência una. Eles vão escolher apenas uma pessoa para ocupar o cargo de regente, o próprio Padre Feijó. Agora, é uma disputa, eleição, tá? Então, dentro do Congresso, tá? Uma eleição indireta. É uma disputa apertada, ele ganha por pouquíssimos votos de diferença, a oposição a ele dos conservadores era muito grande. Você tinha alguns moderados também que achavam que aquela ideia ia ser ruim para a questão da ordem, da unidade política brasileira. Unidade política eu estou querendo dizer do Brasil continuar unido, tá? Junto, o Brasil, do jeito que o Brasil é. Alguns moderados aí também tinham essa ideia de que não ia dar certo, mas o Feijó acaba ganhando a eleição. Ele vira o regente uno e ele estabelece que, olha, agora as províncias podem criar suas próprias leis. E foi basicamente o que as províncias fizeram. Elas criaram as próprias leis. Só que deu super errado. Sim. Se tem uma lei que deu super errado, que deu errado no Brasil, assim, super, ultra, mega errado, é o Ato Adicional de 1874. Na hora que as províncias tiveram capacidade de criar próprias leis, cara, algumas começaram a, por exemplo, oferecer espaço para que alguns, tinha, por exemplo, políticos da oposição conseguem, oposição local no caso, eles conseguem impor leis que davam mais direitos aos seus grupos, no caso. Ou muitas vezes até eles estabeleciam que, olha, então a gente vai ampliar a capacidade de voto das pessoas, e aí você fazer uma campanha em cima disso, olha, a gente deu direito vocês mais pobres votarem, então votem na gente, que a gente está com vocês, e no final eles traíam a população no sentido de, olha, a gente não estava pensando em vocês, a gente só usou, né, para conseguir voto e ganhar, e aí a população se revoltava. Mas o fato é, na hora que os estados começaram a ter a sua capacidade de se autogerir, literalmente começou a estourar revolta atrás de revolta no Brasil. E não só revolta. E cara, são revoltas, eu falei, né, que eu vou explicar para vocês na próxima aula, mas são revoltas de todos os tipos. Você tem desde a revolta de emancipação política, revolta da Revolução Farroupilha, que o Rio Grande do Sul passa 10 anos sem pertencer ao Brasil. Eles se declaram independente e aquilo se espalha. Eles invadem o Santa Catarina, decretam a independência de Santa Catarina e vão em direção ao Paraná. Então, assim, você tem revolta de emancipação, você tem revolta de escravos, você tem revolta de elite local contra outra elite, né? E aí gera um problema que o Brasil vai ter que intervir. Cara, você tem uma série de revoltas que vão começar a pipocar no Brasil inteiro, e por conta disso, assim, os estados não estavam dando conta de se autogerir. Ao mesmo tempo, o Feijó começa a receber todas as acusações possíveis e imagináveis. Olha, você fez essa merda. Então, assim, né? Desculpa aí o palavrão. Você fez isso. Então, cara, resolve, sim. E o Feijó, ele adoece, ele tá bem mal. E, cara, as revoltas estão lá, ele não conseguindo dar conta, acaba uma revolta, já começava outra, e a Guarda Nacional atuando, e o Exército atuando em tudo quanto é lugar. O Duque de Caxias vai liderar o Brasil em uma série dessas revoltas. Cara, o Duque de Caxias, nesse instante, ele é meio até engraçado, assim, porque ele está em todos os lugares, lá, liderando o exército brasileiro contra as revoltas que estavam ocorrendo. O cara vai para o Maranhão, depois ele vai para o Rio Grande do Sul e assim por diante. Mas voltando, nessa situação toda, o Feijó está doente, criticado e revolta atrás de revolta, ele renuncia, tá? Ele renuncia, é feita uma nova eleição. De novo, vão estabelecer que é melhor ficar com um regente só, mas dessa vez eles vão votar em um conservador, Araújo Lima. O Araújo Lima, ele vai começar a última fase do nosso período regencial, que a gente chama de regresso conservador, ou só regresso. Tá? Ele vai basicamente acabar com o Ato Adicional de 1874. E ele faz isso criando, em 1877, a Lei de Interpretação ao Ato Adicional de 1874. É uma lei grande, mas é basicamente jogar o Ato Adicional no lixo e estabelecer que, olha, as decisões vão ser tomadas no Rio de Janeiro, vão ser tomadas pelo poder central, basicamente, né? Pela nação, não pelos estados.
Só que o Araújo Lima ele começa também a perceber que seria interessante fazer uma certa propaganda, vamos dizer assim, do próprio Dom Pedro II. Ele vai começar a divulgar quadro. Então, assim, as províncias vão começar a receber quadros do Pedro II que deveriam ser colocadas nas paredes e começar a ver, olha, a gente tem um chefe, a gente tem uma unidade e essa unidade está em torno do nosso imperador, no final das contas. O Araújo Lima, eu sou íntimo, eu já estou chamando de Araújo. O Araújo Lima ele considera que isso ainda é importante no sentido de manter essa unidade, para mostrar para o Brasil inteiro de que, olha, nós estamos juntos porque a gente tem uma liderança, um chefe. Né? É sempre muito complicado a gente estabelecer o que garantiu essa unidade brasileira ao longo da história. Por que desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, passando, né, de leste a oeste, aí, por que o Brasil continuou unido? Mas assim, o fato de a gente ter um imperador talvez é uma resposta plausível. Tá? Não tem uma resposta certa, tem muitos fatores que vão se juntar para isso, mas uma das coisas que vai garantir isso é o fato de a gente ter um imperador. Assim. Talvez até um imperador com poder moderador para garantir aí uma certa ordem, no sentido de que, olha, a gente acabei de falar para vocês que quando as províncias tiveram capacidade de se autogerir, elas, basicamente, algumas delas falaram tchau Brasil. Assim. Cara, você tinha imposto até entre província, quase, assim, na hora que você estabelece limite, você estabelece liberdade para as províncias, eles começam a cobrar taxa de importação, vamos dizer assim, de uma província para outra. O nível foi bem diferente aqui. É uma comparação que é legal aqui. A regência trina permanente, ela é chamada meio que de um período parlamentarista. Essas regências unas, elas podem ser pensadas meio como uma república, porque agora o regente passa a ter uma capacidade muito mais de dar ordem, tudo bem? Por mais que ele não tivesse ainda o poder moderador, ele consegue controlar melhor as discussões, ele consegue controlar melhor os atos que vão estar sendo feitos dentro do Congresso. Então aqui basicamente é uma experiência republicana, só que você não tinha voto popular, né, voto direto, para o regente, isso era escolhido indiretamente pelos próprios congressistas. Mas de fato você vai ter um cara que vai dar o tom do período, que vai marcar, olha, vamos caminhar nessa direção, assim, no final das contas. Dá para a gente fazer essa comparação também. Agora, voltando para o Araújo Lima e essa centralização. Nesse instante que ele começa a vender essa imagem do Pedro II como nosso líder, o chefe dessa nossa unidade política, também começam a surgir grupos de pessoas que vão falar, olha, por que não colocar o molequinho lá no poder? E essa ideia começa a ganhar muita força. Assim, os próprios liberais, eles chegam a criar o chamado Clube da Maioridade, que vai falar disso, olha, ele está com 14 anos, problema, dá a coroa para esse moleque e manda ele governar o Brasil. E o próprio Araújo Lima começa a aceitar essa ideia, assim, no final das contas. Dizem, né, os historiadores, os biógrafos, né, do Pedro II, falam até que isso chegou a ser perguntado a ele, que o pessoal estabeleceu, olha, a gente espera você fazer 18, seria junho, a gente te dá o poder agora ou vamos esperar o 7 de setembro, né, vamos esperar uma data aqui para fazer uma cerimônia onde você vai receber a coroa. E dizem que o Dom Pedro II, no alto da sua sabedoria de 14 anos de idade, falou, olha, eu quero ser imperador agora. E o fato é que em 23 de junho de 1840, ele vai ter o chamado golpe da maioridade, que é quando o Congresso vai declarar que o Dom Pedro II ele era maior de idade, com 14 anos de idade. Ele vai emancipar, vamos dizer assim, o Pedro II, vai considerar ele como maior de idade, no alto aí dos seus 14, e cara, ele vai passar a ter os poderes totais de imperador. Tranquilo? O Brasil ainda estava num caos, né? A Revolução Farroupilha, por exemplo, ainda estava ocorrendo, o Dom Pedro II que vai ter que lidar com isso. Talvez até assim, a gente entender o papel dos liberais, né? Por que os liberais eles eram liberais, por que eles agora falaram do imperador? Muita gente analisa isso até meio como seria meio que uma caça de banana ali no caminho. Olha, a gente vai fazer isso, o Dom Pedro II vai fazer errado e depois a gente pede a república, a gente faz algum outro passo. O que não vai ocorrer, tá? A gente vai ver nos conteúdos mais pra frente, o Dom Pedro II acabou conseguindo estabelecer uma ordem. Ele era muito conciliador, no final das contas. E ele consegue estabelecer a ordem no Brasil até com alguma facilidade, assim.
Agora, é um golpe, tá? A gente chama de golpe da maioridade porque de fato é um golpe. Assim, não tinha nada prevendo que o moleque de 14 anos pudesse ser considerado maior de idade. Ele, o Dom Pedro II, né, por mais inteligente que ele fosse, de fato era um cara muito estudioso, ele era um jovem de 14 anos e assim, cara, ele, teoricamente, se a lei dizia 18, não tinha motivos para ele estar lá ocupando o cargo, no final das contas. Por isso é um golpe da maioridade. Mas ele é um golpe meio que apoiado pelo próprio povo, assim, né? Chega até a surgir quadrinha assim, um poeminha, né? De quadro, né? 3, 4 versos, falando de que, olha, não é o que a lei quer, mas é o que o povo quer, então declaram ele como maior de idade, assim. E, cara, é o que é feito, tudo bem? E assim vai acabar a regência, né? Com o golpe da maioridade, o Dom Pedro II assume o império, e aí a gente vai começar a falar do segundo reinado. Tranquilo? Mas só lembrando, o segundo reinado vai ficar um pouco para depois, porque eu tenho que falar para vocês ainda como ocorreram, né? O que foram as revoltas do período regencial. Tranquilo? Que é o assunto das nossas próximas aulas. Beleza? Então, qualquer dúvida aí, mandem os sinais de fumaça virtuais. Abração para todo mundo. Até!